Olá, bem-vindos, bem-vindos. Vamos estudar um pouquinho hoje o contexto e fases do segundo reinado. Vamos lá? O segundo reinado começa ali em 1840, por meio do golpe da maioridade. Lembra isso, hein? Golpe da maioridade. Por meio desse movimento, os políticos brasileiros, pela via dos liberais, anteciparam então a maioridade do Dom Pedro II, para que ele pudesse assumir o trono. Era isso ou acabava a monarquia. Isso aconteceu porque os liberais queriam, então, recuperar o poder que estava na mão dos conservadores. E porque acreditavam que a coroação do imperador colocaria um fim a todos os conflitos que estavam acontecendo naquele momento histórico. Assim foi iniciado o segundo reinado, período, então, do segundo reinado, período que vai durar 49 anos, e pode ser dividido da seguinte maneira. Então, vamos lá. Consolidação, 1840, 1850, quando o imperador estava lá no poder, estabeleceu ao seu modo e sobre o país, colocando os políticos e as províncias rebeldes, então, sob seu controle. O auge, o auge que vai acontecer entre 1850 e 1865, quando o poder do imperador era amplo e a sua posição estava completamente consolidada. Declínio, 1865 até 1889, quando então surgem as contestações da posição do Dom Pedro II, a economia do país que acabou não dando muito bem, e aí vai o problema da política do segundo reinado. No caso da política, durante o segundo reinado, o primeiro destaque a ser feito dá pela atuação dos partidos políticos existentes. Quais são eles? O Partido Liberal, então período regencial, e o Partido Conservador. Está aí, está aí. A disputa de poder era realizada entre conservadores e liberais. Tem que lembrar isso, muito importante, as lideranças de gabinetes. Ambos os partidos tinham diferenças, posições ideológicas. Os conservadores eram partidários de uma centralização de poder. Os liberais, no entanto, defendiam a autonomia das províncias. Então, aí está aí a ideia de como que estava dividido a política ali no tempo do segundo reinado. Apesar disso, uma crítica muito forte à atuação dos dois partidos já era realizada na época. Divergências liberais e conservadores eram quase inexistentes. Também à época não havia nada parecido com um conservador ou um liberal no poder. A distribuição durante o segundo reinado acontecia de forma que o imperador tivesse, então, amplos poderes na política. O imperador representava o poder moderador, lembra disso aí, poder moderador, e estava, então, à frente do executivo. Também constava de um Conselho de Estado, no caso da legislação, ali constava que o Conselho de Estado decidia isso. Então, se não dava certo no Congresso, dava certo no Conselho de Estado. É interessante, né? Por fim, a política brasileira, um último importante destaque a ser mencionado, que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Pode cair uma pergunta dessa. O Brasil funcionava como uma monarquia parlamentarista, mas o primeiro-ministro e o imperador eram a mesma pessoa, ele era o poder moderador. Aí a gente tem que entender um pouco isso. A economia, falei da economia. Em termos econômicos, grande destaque vai para a economia cafeeira, que se consolidou durante o segundo reinado. A principal produção econômica do país era café. O café, nesse período, então, o Vale do Paraíba, o Oeste Paulista, a Zona da Mata, a produção do café aconteceu ali, principalmente no estado de São Paulo, uma parte aí no estado do Rio de Janeiro. Isso é importante,
a gente lembrar, o Oeste Paulista utilizou, então, a princípio, mão de obra escrava e depois, aos poucos, foi liberando aí os escravos. Um outro momento importante da economia é o crescimento econômico marcado pelo desenvolvimento industrial. Lembra aí, Barão de Mauá. E aí, então, as propriedades ali, 1840, 1860, e as receitas no Brasil aumentaram bastante nesse período. O crescimento econômico nesse período é muito atribuído a um reflexo, então, do tráfico negreiro e, então, a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia, então, que houvesse o tráfico negreiro. Isso, então, vai acontecer o quê? Vai ser o início do fim da escravatura no Brasil. Então, lembra lá, 1850, o início do fim da escravatura brasileira. Tudo bem? Não para, tem mais alguma coisa. Então, a abolição da escravatura, que vai se dar no segundo reinado. A abolição da escravatura foi um tema central, alvo de debates acalorados, desde a lei Eusébio de Queiroz. Então, a ideia da formulação, as terras, as leis de terras, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, foram muito importantes para, então, a abolição, que vai acontecer no dia 13 de maio de 1888. Tá aí, alguém vai perguntar isso para vocês. 13 de maio de 1888. Quem assinou? Princesa Isabel. O que é isso aí? A Lei Áurea. E o fim, então, da escravidão foi o resultado de uma mobilização muito grande popular que acabou culminando, então, neste período aí. Importante lembrar, Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai é um acontecimento marcante da história no segundo reinado, 1864, 1870. A guerra, então, Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai. E aí, então, a morte do Francisco Solano Lopes. E o Brasil venceu este conflito, e aí, então, a história está colocada aí para a gente lembrar. A respeito das causas, então, que levaram ao início da Guerra do Paraguai, a gente sugere aí que a gente procure alguma coisa, algum texto aí na internet para saber um pouquinho mais disso. Tem que estudar também, não é só ver o vídeo aqui, né? E o fim da monarquia. O Marechal Deodoro da Fonseca liderou as tropas que derrubaram, então, o gabinete ministerial. Derrubaram Dom Pedro? Não, o gabinete ministerial. O fim da monarquia foi colocar, então, a monarquia em exílio. E, por quê? Porque o Marechal Deodoro, ele era monarquista, então ele não quis derrubar o monarca, ele derrubou o gabinete ministerial, e derrubando o gabinete, ele derrubava a monarquia. Isso foi um levante do exército brasileiro e de uma elite, então, daquele momento histórico. Tá aí, hein? Estudamos um pouquinho, sabemos um pouco disso, então vamos partir para as próximas. E eu espero você aqui na próxima segunda-feira. Até lá!